Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é o autorretrato e, para começar, eu queria lançar uma provocação. Que relações será que existem entre o selfie e o autorretrato? Será que as crescentes popularizações das máquinas fotográficas, hoje presentes em qualquer celular, não democratizam uma prática que antes ficava restrita a pessoas que tinham um saber muito específico, como a própria pintura e o desenho eram? Bem, vamos aos autorretratos na história da arte. O autorretrato é um desdobramento do gênero retrato e tem profundas relações com o fator autobiográfico na pintura. Eles enfocam muitas vezes o rosto do artista, trazendo muitas tensões vividas naquele período, e nesse sentido, muitas vezes produzem imagens tensas, com rostos raramente felizes ou relaxados, como é o caso, por exemplo, desse autorretrato do Van Gogh, pintado em 1888. O autorretrato pode trazer situações cotidianas ou sociais, como Bom Dia, Sr. Courbet, do Gustave Courbet, que é esse retrato que a gente está vendo aqui. Vocês conseguem imaginar quem aqui é o artista? Ele representa a si mesmo, será que é com um homem com uma mochila, que carrega suas próprias coisas, ou um homem bem vestido, que tira a luva para cumprimentar o outro e é acompanhado por um servente? Courbet é esse viajante, né? Um artista engajado politicamente que carrega seus próprios pertences em suas saídas para pintar, né? Ele não tem nenhum servente para ajudar ele, ele faz tudo sozinho. Mas será que todo autorretrato é figurativo? Vocês lembram da diferença entre figurativo e não figurativo? Aqui está um autorretrato do Kazimir Malevich, que é uma composição feita com formas geométricas. Para ele, o autorretrato suprematista, ele tem que pensar a própria tarefa do artista, que é totalmente diferente de representar a natureza. A produção de autorretratos, ela segue o desenvolvimento do retrato, né, que é um gênero que vai se afirmando de forma mais autônoma no século XIV e, a partir de então, passa a ocupar um lugar destacado na arte europeia. Atravessa diferentes escolas e estilos artísticos. Os retratos, eles acompanham, como a gente já viu, o desejo do burguês e da corte de terem suas imagens projetadas na vida pública e privada. E, paralelamente aos retratos, né, realizados geralmente sobre encomendas ou feitos de amigos e de familiares, os artistas vão produzindo os autorretratos, que também são formas de fazer um exercício de estilo. Aqui a gente tem as meninas, do Diego Velázquez, onde o artista retrata a si mesmo no cantinho esquerdo da tela. E também se trata de um autorretrato do pintor no estúdio, acompanhado de parte da família real espanhola. Se a gente fosse transpor para a cultura das celebridades hoje em dia, daria para dizer que o pintor tirou uma selfie com as filhas ricas de um governante, né? Sei lá. Bem, nos séculos 18 e 19, a pintura não se restringe aos círculos aristocráticos, de forma que outras figuras elas venham a ser representadas. E, ao mesmo tempo, a pintura se torna livre de certas amarras. Por exemplo, o receio de estragar o rosto da rainha com uma pincelada grosseira. A pintura, então, passa a explorar seus próprios limites, né? O que acontece? Ela também passa por uma experimentação maior, porque a fotografia é inventada e tira da pintura esse compromisso de representar o real. E nesse momento a gente tem retratos como o do Van Gogh, que a gente já viu, que tem uma pincelada mais forte, e do Paul Gauguin. E o Paul Gauguin, ele usa uma pincelada mais chapada e as cores também mais chapadinhas, né? Sem meios tons, e que apresentam uma relação com a gravura japonesa, que também não tem esses meios tons, né? É uma coisa mais sem passagem, assim, de um tom para o outro. A última fase da produção do Edvard Munch, o pintor do grito, está repleta de autorretratos super fortes, super introspectivos, como o autorretrato que ele pinta aqui, onde ele está no inferno. E a cor também tem uma questão experimental que torna essa pintura super única. Bem, esses exemplos foram tirados de um artigo sobre o autorretrato da Enciclopédia do Itaú Cultural,
mas eu resolvi complementar com algumas artistas mulheres. A primeira delas, que eu apresento aqui, é a Artemisia Gentileschi, nascida em Roma em 1593. Ela foi uma pintora barroca italiana, considerada hoje uma das mais bem-sucedidas pintoras da sua época, junto com Caravaggio, em uma época que as mulheres não eram facilmente aceitas na comunidade artística. Ela foi a primeira a se tornar um membro da Academia de Belas Artes de Florença. Muitos dos seus quadros são mulheres fortes e sofredoras que aparecem em diversas histórias da Bíblia. Um dos seus quadros mais conhecidos é Judite decapitando Holofernes. Depois a gente tem a Frida Kahlo com o veado ferido. E essa pintura, ela é uma dupla referência ao acidente que ela teve na juventude. Também ao relacionamento conturbado que ela teve com o pintor Diego Rivera, seu marido, e o veado é um animal místico na cultura europeia e também na cultura mexicana. No meio da pintura tem a palavra karma, que faz uma alusão justamente a essas crenças e também a própria história dela. Depois a gente tem as duas Fridas, que foi pintado durante o divórcio da artista com Diego Rivera, e são representações dela mesma na sua relação ambivalente com o ex-marido. De um lado, com o coração ferido e sangrando, né? E de outro lado, com uma foto do Diego na mão, que foi encontrada junto com os pertences dela. E por fim, eu queria mostrar alguns trabalhos de uma artista americana chamada Elizabeth Peyton, que são também bastante recentes. E ela trabalha com pequenos retratos, desenhando amigos, pessoas íntimas suas, e também alguns artistas que ela gosta. Tem uma pintura que ela fez desenhando o David Bowie, né? As figuras que ela pinta, né, se caracterizam pela ênfase nas características femininas dos retratos, e por isso muitos rostos são ambíguos, né, e também andrógenos. Para finalizar, nossa proposta da manhã é fazer uma selfie e, a partir dela, pintar com os materiais que tiver disponíveis o seu autorretrato. A preocupação com o caráter realista não é tão necessária assim, pois, como a gente viu, a fotografia tira da gente a obrigação de representação perfeita do real, tá?